Thaís Arbex está com o presidente eleito da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Está com ela agora. Thaís, a palavra é com você. Olá, presidente. Primeiramente, parabéns pela vitória. E o senhor começa o seu mandato com um ato já considerado polêmico por alguns parlamentares. Quero que o senhor explique o motivo dessa decisão. Olha, nós pregamos em toda a nossa campanha que nós íamos seguir o que preconiza o nosso regimento. Nós íamos parar com essas decisões individualistas, concentração de poder. Eu decido, eu posso, eu faço. Não. Nós tivemos hoje, surpreendentemente, questões de registro de candidaturas que inviabilizariam a confecção de um bloco. Nós tentamos de todas as maneiras, durante a reunião de líderes, que não era o fórum ideal e sim uma reunião administrativa da mesa, contestar que partidos que entraram após o prazo final de registro pudessem fazer parte de blocos. E decidimos, por maioria, todos os partidos que nós fazemos parte, de decidir a única eleição que não precisa da proporcionalidade. E aí foi feita a eleição de presidente da Casa e seguindo estritamente o regimento, respeitando todas as questões regimentais da Casa, nós anulamos o que foi feito intempestivamente, trazendo para a realidade normal da Casa o fato de que amanhã teremos novas inscrições, a Secretaria-Geral da Mesa com autonomia para agir e não seguindo ordens que não devam ser dadas, fará o novo cálculo, fará à luz da transparência, da realidade, de tudo que aconteceu. E o cálculo, seja ele qual for, dentro da proporcionalidade e seguindo os trâmites regimentais, será obedecido com transparência. Os partidos poderão exercer proporcionalmente as suas vagas, mas sem nenhum tipo de assodamento, nenhum tipo de, como eu posso dizer, um ato de força para fazer impor a todos os 512 deputados uma vontade única. Isso foi o que nós dissemos que íamos fazer quando chegássemos aqui. Eu não falarei pela Câmara sozinho. Nós falaremos juntos, estamos aqui juntos. E juntos nós vamos tratar nos fóruns necessários, seja o Colégio de Líderes, reuniões da mesa, seja nas comissões especiais ou nas comissões permanentes. A Câmara terá um novo rito. A Câmara não terá dono, não tem chefe. A Câmara será uma Câmara coletiva. Presidente... Dani, o presidente te ouve e ouve você também, Márcio. Obrigada, Thaís. Obrigada por compartilhar essa entrevista que você conseguiu. Presidente, boa noite e parabéns pela vitória expressiva que o senhor obteve aí na Câmara dos Deputados. Eu estou tentando aqui explicar para quem está em casa nos assistindo como esses dois personagens habitam esse mesmo corpo. O senhor faz um discurso ali logo após a vitória em tom conciliatório, dizendo que vai olhar para o centro, para a direita e para a esquerda. E instantes depois vem com esse pé na porta, digamos assim, que também de vez em quando faz o seu estilo, anulando ali o bloco. Qual é o Arthur Lira que vai ter mais espaço aí? O da conciliação ou esse que bateu, levou? Não é isso que você está pensando nem o que está dizendo. O que nós fizemos aqui foi um ato imparcial de colocar as coisas nos seus devidos lugares. A presidência da Casa não pode estar tratando do nosso bloco ou do bloco de vocês. A presidência da Casa não permite que quem a ocupe trate de maneira individual. Eu estou afirmando que o ato foi necessário para que nós possamos não dar um pé na porta, Dani, mas um freio de arrumação para que os deputados saibam que o que manda na nossa Casa é, primeiro, a coletividade, segundo, o regimento interno. E o regimento interno ele foi rasgado na tarde de hoje, todos os meios de comunicação deram, e o que era normal até ontem não será de hoje por diante. A presidência sempre fará atos coletivos. Esse ato foi pensado com todos os partidos que fazem parte do bloco de sustentação, com todas as pessoas que entendem de regimento interno dessa Casa, com a parte jurídica da Câmara, com a assessoria da Secretaria-Geral da Mesa, com todas as pessoas que entenderam e entendem que aquele ato abusivo de força de partidos que não assinaram foram colocados dentro do bloco
por pressão, e daqueles que perderam o prazo, estavam compondo um bloco, usurpando a vaga de outros partidos que já tinham feito suas acomodações políticas. Então, quem tem direito terá se reconhecido. Amanhã faremos nova eleição. Quem teve a sua vaga corretamente distribuída, amanhã terá de novo. Os votos não vão mudar daqui para amanhã. Nós só precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares para mostrar que a presidência da Casa tem que agir para colocar a Casa em pé de igualdade, tanto na direita como na esquerda, como no centro. Nós vamos decidir essa questão amanhã aqui no Legislativo. Não precisa de Supremo. Quem vai mandar na decisão é o regimento interno. Quem vai discutir são os integrantes da mesa diretora, que permanecem até amanhã, são os líderes de partido, mas conversando claramente, sem nenhum tipo de demagogia, nenhum tipo de falácia. Nós pregamos o diálogo, vamos atrás dele, agora sempre com muita firmeza e clareza. Previsibilidade é o que não vai faltar na Câmara nesses próximos 2 anos. Presidente, o senhor falou em seu discurso sobre uma pauta emergencial a ser proposta juntamente com o novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O que significa essa pauta? Olha, nós estamos aí atravessando uma pandemia das mais graves e sérias dos últimos 100 anos. Nós temos a pauta social, nós temos a pauta econômica e nós temos que resolver as questões orçamentárias, não é? Então temos aí matérias em comum entre Senado e Câmara. Eu já tinha feito um primeiro contato com o presidente Rodrigo Pacheco, vou procurá-lo amanhã, para que a Câmara tenha uma pauta de matérias próprias, como a reforma administrativa e a reforma tributária, o Senado com a PEC emergencial, e que nós possamos instalar a CMO, Comissão Mista de Orçamento, o mais rápido possível, para que o Brasil tenha orçamento e possa gerir as suas despesas com tranquilidade e com previsibilidade. Então, esses 4 assuntos precisam ser encaminhados muito rapidamente, porque tem muita gente que está fora de cadastro único, sem auxílio emergencial, sem orçamento para fazê-lo, e a gente tem que discutir com muita clareza, com muita rapidez, com muita persistência e com muita firmeza esses 4 assuntos. Isso é o que eu chamo de uma pauta emergencial, rápida, própria, para que o Brasil comece a destravar e sinalizar para um futuro de crescimento neste país, esse ano. Para essas pautas emergenciais, presidente, o senhor já tem uma conversa marcada com o ministro Paulo Guedes, com representantes do Ministério da Economia, para ver a possibilidade que o país tem para enfrentar essas pautas necessárias, importantes, mas que vive uma crise gravíssima financeira, econômica? Olha, a primeira conversa que nós temos que fazer é com o presidente do Senado para que as 2 casas tenham convergência de pautas, não é? Que nós temos que respeitar que uma casa é a casa do povo, a outra é a casa dos estados, mas nós temos pautas em comum. A primeira rota é propor uma conversa, um diálogo com um ex-companheiro, deputado, que hoje é senador, presidente do Congresso, e que nós tenhamos uma sincronia de pautas e de assuntos. Depois dessa conversa de amanhã, lógico que nós vamos dialogar com todos os setores do governo, ouvir as sugestões, fazer com que a Câmara possa operacionalizar a sua gestão na aprovação dessas matérias, porque esse ano, diferente do ano passado, nós não temos um orçamento de guerra, nós não temos como não respeitar a lei do teto de gastos, nós não temos como não respeitar a lei de responsabilidade fiscal, nós não temos um orçamento para seguir, e temos que tomar essas atitudes emergencialmente, e esse vai ser o nosso foco nos primeiros dias desse mandato. Presidente, eu sei que o senhor está já, assim, precisando comemorar, celebrar, merecida, a batalha foi dura, mas eu peço para o senhor ficar mais um pouquinho aqui com a gente, já vou deixar minha pergunta rápida e passar a bola para a Thaís. Presidente, há uma preocupação, o senhor citou aí a emergência da pandemia, citou a preocupação com as contas também, mas o social teve uma parcela importante aí na sua campanha. O senhor abertamente defendia a retomada de algum tipo de auxílio. O senhor conseguiu avançar nessa plataforma? O que é que o novo presidente da Câmara pensa para o auxílio emergencial? R$600, R$200, um novo Bolsa Família. O que é que o senhor vê como possível, dada a equação fiscal que a gente tem?
Não, veja bem, Dani, desde o ano passado que nós sempre defendemos a criação de um novo programa. Um programa que fosse inclusivo, um programa que tivesse um valor correto. O auxílio emergencial ele foi absolutamente indispensável e necessário nos momentos de pandemia. Ele cumpriu a sua função na economia, ele cumpriu a sua função social, ele cumpriu a sua função humanitária, ele descobriu e desvendou milhões de brasileiros que estavam fora do cadastro único, abaixo da linha de pobreza, mas o Brasil não aguenta um pagamento de milhões de pessoas com aquele valor. Nós sempre defendemos o ano passado inteiro, inclusive fizemos obstrução de várias semanas na pauta pela não instalação da CMO, o que nos proporcionaria estar discutindo um orçamento para que a gente pudesse criar condições orçamentárias de incluir esse programa dentro do orçamento sem ferir a lei do teto de gastos, cumprindo os tetos, cumprindo os gastos fiscais, não extrapolando essas matérias. Não foi possível, nós não tivemos oportunidade do ano passado. E aí nós ficamos sem orçamento e sem auxílio emergencial. Isso nos preocupa demais. Nós temos uma situação de muitos brasileiros que precisam ser vistas, mas obedecendo todos os princípios, e nós temos que fazer o nosso dever de casa. Câmara e Senado têm que discutir a PEC emergencial com todas as suas nuances, com desvinculação, com descontingenciamento, com possíveis gatilhos, com a PEC administrativa, com a reforma tributária. Esse tripé lógico e essencial tem que calçar as condições necessárias para que um pouco do social entre. Nós estamos num momento difícil, todos nós temos que trabalhar juntos para que a vacina chegue para todos os brasileiros e brasileiras, para que essa crise pandêmica passe logo, para que a nossa economia não volte a se sentar ou a se deitar. Nós temos que ter cuidado com isso, diminuirmos as divergências e todos trabalharmos firmes e juntos para construirmos possibilidades de conseguirmos vacinas, insumos, para vacinar todos os brasileiros o mais rápido possível. Presidente, o senhor citou, inclusive, vacina algumas vezes no seu discurso. No seu discurso, o senhor falou, temos que vacinar, 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 vacinar o nosso povo. Como que a Câmara dos Deputados vai atuar para que essa vacinação chegue de fato a toda a população e chegue dessa forma mais rápida que o senhor disse? Olha, todas as leis que são feitas para facilitar a apreciação da Anvisa por agências internacionais foram feitas aqui. Deputados que trabalharam muito naquela Comissão Permanente da Saúde formularam vários projetos de lei para que nós pudéssemos enfrentar a pandemia. O Legislativo ele tem que contribuir com debate, com ideias, com projetos, apressando votações que são essenciais para facilitar a tramitação burocrática de muitas vacinas que vão aparecer no mundo. Nós temos que ter consideração com alguns laboratórios que as suas empresas farmacêuticas, não, as suas agências regulatórias não foram estendidas ou atendidas dentro daquela lei que foi votada ano passado. Na lei do ano passado, só a FDA, a ENCA, a chinesa e a japonesa. Nós estamos aí com o Sputnik de um lado, nós estamos aí com várias outras vacinas chegando de outras partes do mundo e nós precisamos atualizar a legislação, sempre observando os princípios básicos, mas dando oportunidade de que todos os brasileiros tenham a opção de tomar a sua vacina. Quando o senhor fala que o senhor quer a vacina, 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 presidente, a gente lembra do presidente Jair Bolsonaro, que foi contra a vacina chinesa no começo, a Sinovac, da Sinovac, depois comprou a vacina, mas ainda ficou levantando dúvidas sobre a segurança dessas vacinas, mesmo aprovadas junto à Anvisa. Eu queria saber como esse discurso do presidente se choca a esse seu discurso tão correto de defender a vacinação, defender a ciência, defender a vacina. Olha, eu sempre defendi e sempre ouvi também de que qualquer vacina que tivesse a homologação ou certificação da Anvisa seria providenciada. Nós vamos continuar nesse ritmo, nós vamos continuar nessa batida. Nós rogamos para que todos os poderes trabalhem juntos. População, empresas privadas, grandes empresários, grandes grupos empresariais, estados, municípios, governo federal, a Câmara, o Senado, o Judiciário, o Ministério Público, todos nós temos que somar esforços. Esse problema não é do Brasil, essa crise é mundial. Tem muito mais demanda do que oferta. Países desenvolvidos da Europa estão sentindo muito essa terceira onda, com lockdowns,
com fechamentos e com muitas mortes. Qualquer morte é muito significativa para qualquer pessoa. Uma única vida faz falta. Então, o meu pedido, o meu pensamento é que nós tenhamos justamente um esforço concentrado para que todos sigam no caminho de trabalharmos juntos para facilitar uma saída mais rápida desse processo de pandemia. Presidente, a gente encerra por aqui. Quero agradecer a sua disposição. Dani e Márcio querem falar novamente com o presidente? Não, agradecer muito a você, Thaís. Não sei se a Dani tem alguma pergunta? Não. Agradecer também a Thaís e ao presidente eleito da Câmara, deputado Arthur Lira. Finalmente, hein, deputado? Vai ser animado. Tá com cara de que vai ser animado. Pelo que se viu hoje. Parabéns, muito boa noite. A gente acompanha seus trabalhos amanhã. Vai ser, Dani, previsível. Previsibilidade é o que não vai faltar nessa casa, pode ter certeza. Aí está. Muito obrigado, presidente. Obrigado também a Thaís Arbex, que conseguiu essa entrevista exclusiva. A primeira que o presidente eleito da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, dá depois de consagrada a sua vitória e depois da primeira decisão, da primeira canetada que ele teve de tornar não válido o bloco de apoio ao candidato Baleia Rossi, mudando completamente o perfil da mesa diretora. A distribuição dos partidos já estava feita e isso vai ser feito de novo amanhã, a partir das 4 horas da tarde.